falar de uma maneira hoje e dar a resposta ao coração de alguém que entrou aqui pedindo uma resposta. Mais uma vez, a Tua palavra, Senhor, ela é bússola. A Tua palavra, Senhor, é direção para as nossas vidas. E nós viemos aqui por causa da Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Então fala conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Você pode aplaudir a palavra do Senhor? O texto que nós acabamos de ler é bem conhecido, a história de Daniel. O período em que ele ficou dentro da Babilônia, mas a Babilônia nunca entrou dentro de Daniel. Bom, nós como seres humanos, todos nós, temos o desejo de ser melhor naquilo que nós procuramos fazer. Seja numa profissão, seja no talento, seja para exercer alguma função. Eu sei que nós, seres humanos, queremos ser os melhores, né? Quando Deus te dá uma oportunidade de exercer algo sobre a tua vida, você precisa ser o melhor naquilo que você está fazendo. Não é melhor para comparar ou para sobressair em cima de alguém. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é o melhor com orgulho, com soberba, mas o melhor com excelência. Porque Deus nos chamou para dar a Ele o melhor, e o melhor com a excelência. Então, todas as vezes que Deus nos dá algo, nos exige algo, Deus exige que a gente faça para Ele o melhor. E nós temos essa capacidade de dar o nosso melhor. É que muitas vezes cai tanto na rotina, cai tanto no automático, que a gente acaba dando qualquer coisa. Só que o aferidor, aquele que está medindo a nossa oferta, que é o Senhor, Ele sabe quando a gente deu o nosso melhor, ou Ele sabe quando a gente deu aquilo que tinha ou que sobrava. Deus conhece quando você dá o seu melhor, e Deus conhece quando você não entrega o seu melhor. A Bíblia, ela vai condenar o sentimento que alguém tem por ser superior ou ser melhor. Não é esse sentimento que Deus quer despertar em nós. Deus quer despertar em nós o sentimento de ser melhor, não para mostrar para o outro, mas ser melhor para fazer para Deus. Ou seja, seja o melhor que você for fazer, faça tudo com excelência e com amor. O padrão de Deus para o homem é servir com o seu melhor e com a sua excelência. Deus não nos chamou para ser medianos. Deus não nos chamou para ser mais ou menos. Deus não nos chamou para ser café com leite. Deus nos chamou para sermos os melhores. Então olha para o seu irmão e diga assim: Deus não te chamou para ser mais ou menos. Deus te chamou para ser o melhor. E você pode ser o melhor, você pode entregar o melhor, você pode dar o melhor, você pode servir melhor, você pode adorar melhor, você pode se dedicar e dar o seu melhor. Basta você querer. Podemos sim ser os melhores quando Deus nos dá a oportunidade. Não para mostrar para alguém, mas para mostrar para Deus que Ele pode contar conosco. E eu te faço uma pergunta nessa noite: Deus pode contar com você? Deus pode contar com você? No verso de número 1, vai dizer que havia um rei em Judá. E esse rei tinha o nome de Jeoaquim. A palavra Jeoaquim, o nome Jeoaquim significa: Jeová levanta, confirma e estabelece. Então o nome Jeoaquim tem um ato profético nele, porque o nome Jeoaquim é Jeová levanta, Jeová confirma e Jeová estabelece. Quando o Senhor estabelece sobre a tua vida algo,
não tem inveja, não tem crítica, não tem oposição que impeça o que ele estabeleceu. O que é estabelecer? É determinar, é fundar, é consagrar. Deus determinou que faria algo sobre a tua vida. E se Deus falou, fica tranquilo, dorme em paz. Porque se Ele estabeleceu, não há crítica, não há oposição, não há inveja, não há enfermidade que se oponha contra aquilo que Deus estabeleceu. O teu Deus vai te levantar nesta noite, vai confirmar e vai estabelecer um novo tempo sobre a tua vida. Você acredita nisso? E eu já quero profetizar: vento não pode te paralisar e nem demônios te impedir, porque Deus estabeleceu sobre nós, sobre esta casa, um novo tempo. E se Deus estabeleceu, está estabelecido, porque ninguém pode contra o querer e o efetuar do nosso Deus. Olha para o seu irmão e diga: quem te estabeleceu foi Deus. Quem determinou foi Deus. E ninguém invalida o que Ele fala. Ninguém invalidará o que Deus falou sobre a tua vida. Está reinando Joaquim. E Deus, diga comigo, Deus. Porque é Deus que faz todas as coisas, é Deus quem permite. Tudo está no controle de Deus, irmãos. O texto vai dizer que Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele veio a Jerusalém e acercou Jerusalém. Ele invadiu Jerusalém. Ele invadiu o lugar de culto, o ambiente de culto. E ele só invadiu porque Deus deu para ele esse poder. Porque até o poder de fazer, de invadir, de sitiar, quem dá é Deus. Até os reinos têm que estar debaixo da ordem de Deus. Até o rei tem que obedecer à ordem do rei dos reis. Nabucodonosor só invadiu Jerusalém porque Deus permitiu. Era Deus dizendo: Nabucodonosor, você vai invadir Jerusalém, só vai tocar até onde eu permitir, só vai mexer aonde eu permitir, eu vou te colocar limite. Você vai entrar, vai sitiar, vai levar alguns utensílios, vai levar algumas pessoas, mas só vai fazer o que eu te autorizar, porque Deus está dando limite ao nosso inimigo. Dizendo: olha, até aqui você vai. Se lembra de Jó? Da onde vem Jó? Já vai perguntar, o inimigo vai perguntar, Deus vai perguntar para o inimigo: da onde vem? Ele diz: eu venho de passear e rodear a terra. E já que o Senhor perguntou, viste? Deus vai dizer: viste o meu servo Jó? Homem temente, fiel, que se desvia do mal. Aí Deus vai dizer assim: tá bom. E o inimigo vai dizer: ele só é tudo isso porque ele é cercado de bens. Porque o Senhor abençoou ele de tal maneira que ele não tem falta de nada. Aí Deus vai dizer assim: então vai e toca. Toca nos bens, toca nos filhos, mas não toca na alma dele. Eu estou colocando um limite. Você vai tocar até um certo ponto. Chegou a um certo ponto, você não vai ultrapassar. Deus está colocando limites no inimigo, dizendo: daqui você não passa, daqui você não entra, porque eu estou colocando limite nessa causa. Porque é Deus quem determina todas as coisas. Então o texto vai dizer que o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor. Nabucodonosor vai invadir Jerusalém, vai levar os utensílios do templo do Senhor para o templo do seu Deus e vai colocar na casa do tesouro. Tudo isso foi permissão de Deus. Tudo isso foi permissão de Deus. Ele pega alguns utensílios no verso de número 2. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, e também algum dos utensílios do templo do seu Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinar, e os colocou na casa do tesouro do seu
Deus. Aí Deus vai falar com Nabucodonosor: já que você entrou, sitiou, por ordem de Deus e permissão de Deus, já que você entrou em Jerusalém, pegou os utensílios, volte lá. E pega também alguns moços, alguns jovens. E ele volta e pega e leva para Babilônia algum dos jovens. Só que ele não vai levar qualquer jovem, ele vai levar os melhores. Olha o verso de número 3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem a língua dos caldeus, a língua da Babilônia. Olha a exigência do rei. O rei está exigindo para trazer para a Babilônia os melhores, tá? E os melhores também são provados. Os melhores também passam por tempos de crise. Os melhores também passam por dias difíceis. Os melhores agora estão sendo levados para dentro da Babilônia, inteligente, de boa aparência, que não tem defeito e que tem a facilidade de falar a língua dos caldeus. Eles estão sendo levados escravos para uma terra pagã, porque a Babilônia simboliza, tipifica o mundo, aonde não adora Deus, aonde não obedece às leis, os mandamentos. Eles estão levando os melhores da casa do Senhor para a Babilônia. Só que Deus tinha um propósito em todas essas coisas. Daniel e seus amigos não estavam indo para a Babilônia ali por causa da vontade de Nabucodonosor. Tinha a vontade de Deus também soberana. Deus tinha um propósito em introduzir Daniel e seus amigos na Babilônia. Só que em todo tempo a Babilônia não entrou no coração de Daniel. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel. Por isso que Deus permitiu que ele entrasse na Babilônia para fazer a diferença. E às vezes você pergunta: Deus, por que eu estou nessa porta? Aqui não tem ninguém que serve o Senhor, só eu que sirvo. Porque Deus tem um propósito em te levar lá, para você fazer a diferença. Parecia que Nabucodonosor estava no controle, sim ou não? Sim. Parecia que estava tudo certo, mas o próprio Deus estava enviando Daniel e os seus amigos para dentro da Babilônia. Só que Deus estava dizendo: a Babilônia não vai destruir, a Babilônia não vai impedir, a Babilônia não vai deter, a Babilônia não vai interromper o que eu já tenho para fazer na vida de Daniel. E eu já quero profetizar na tua vida que a Babilônia não vai destruir. Você está indo lá para cumprir um propósito. Nabucodonosor pegou os vasos da casa de Deus. Era Nabucodonosor dizendo: peguei os vasos da casa do Senhor e coloquei na minha casa. Aí era Deus dizendo: sabe de nada, porque agora eu vou pegar os meus vasos e vou colocar dentro da sua casa. Enquanto Nabucodonosor está achando que ele pegou o que era de Deus e colocou na casa dele, Deus estava dizendo: eu também tenho meus meios de trabalhar. Agora é a minha vez de pegar o que é meu e introduzir dentro da tua casa. E saberão que há Deus que se manifesta através de um justo. Só que o texto vai dizer que, estando eles na Babilônia, eles vão mudar os nomes de Daniel e seus amigos. Verso de número 6. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O nome Daniel significa: Deus é o meu juiz.
O nome Ananias significa Jeová é gracioso. O nome Misael significa quem é como Deus. E o nome Azarias significa Deus me ajudou, Deus me socorreu. Enquanto Nabucodonosor está achando que está oprimindo os escolhidos, os vasos do Senhor, mal ele sabia que o Deus de Daniel estava entrando na Babilônia para declarar: Deus é o meu juiz, Jeová é gracioso, quem é como Deus, e Deus me ajudou. A Babilônia era um lugar politeísta. E o que é um lugar politeísta? Adora vários deuses. Só que agora Deus vai colocar 4 jovens que adoram um único Deus. E alguém quer mudar o nome deles, mas mesmo mudando o nome, não muda a essência que eles carregam. Era Deus dizendo: aonde o nome de Deus entra, o território nunca mais será o mesmo. Aonde o nome de Deus entra, tem mudança de cativeiro. A Babilônia achou que ia, aleluia, calar a voz do Deus de Daniel, mas Deus estava se manifestando através dele. Deus vai se manifestar através da tua vida lá dentro daquela casa. Alguém vai ter que ver Deus se manifestar através de você. Deus é o meu juiz, Jeová é gracioso, quem é como Deus, e Deus ajudou. O nome de Deus está lá na tua casa. O nome de Deus está no território brasileiro. Aonde você for, você levará o nome do seu Senhor. Podem calar a tua voz, trocar o teu nome, a sua cidadania, a sua nacionalidade, mas não tira o que você carrega. E o que você carrega? A presença. O que você carrega? O nome de Deus. Nabucodonosor não sabia, Ju, mas o palácio dele já estava dominado pela presença de Deus. Nabucodonosor não sabia, mas tinha alguém que tinha propósito dentro do palácio dele. E quem tem propósito não aceita as propostas. E quem tem propósito não se abaixa a outros deuses. Quem tem propósito não adora outros deuses, só adora o Senhor. Olha para o seu irmão, diga: você tem propósito, então não baixe a tua cabeça, não cale a sua voz. Eles vão chamar os meninos e vão mudar os nomes. Verso de número 7, o chefe dos oficiais deu-lhe novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, Abednego. O nome que deram a Daniel é Beltesazar. Beltesazar. E Beltesazar significa, sabe o quê? Guardador, guardião dos segredos. Guardião do Deus Bel. Era o Deus Bel que eles adoravam dentro da Babilônia. Se lembra da estátua que Nabucodonosor manda levantar? E ao som de todas as trombetas, quem ouvisse tinha que adorar? Era essa estátua, o Deus Bel, que era a sua própria imagem. Eles estavam dizendo: a partir de hoje, não é mais Daniel, seu nome é Beltesazar. E Beltesazar significa protetor dos segredos de Bel. Só que eles não sabiam que podia trocar o nome, mas não podia mexer na essência. Eles não podiam alterar o que Deus disse. E eu quero que você entenda uma coisa: deixam trocar o nome, deixam falar ao seu respeito. Ninguém altera aquilo que Deus disse ao teu respeito. Se Deus disse, está decretado, está estabelecido. Eu disse que Deus é quem estabelece e é Deus quem determina as coisas. Estão querendo alterar o nome, mas não altera a essência do Deus que você serve. Ninguém vai alterar o que Deus já disse sobre a tua vida. Só que enquanto a Babilônia diz Beltesazar,
Deus continua dizendo: Daniel. Enquanto a Babilônia grita, é o Beltesazar que está vindo aí, o céu está dizendo: não, é o meu servo Daniel, porque ninguém altera o que eu já determinei, o que eu ordenei sobre a vida do meu filho. Passam-se alguns anos, só que se você ler o livro de Daniel, a maioria das vezes que vão chamar Daniel, não chamam ele por nome de Beltesazar. Porque a essência dele, o que ele exala é tão forte, que por muitas vezes vão ter que chamar Daniel. Chama Daniel. Chama o mesmo Daniel, chama o Daniel que veio para a Babilônia ainda jovem, que não se contaminou com o manjar do rei. Deus é sobre ele. Colocaram o nome dele de Beltesazar, aquele que guarda os segredos de Bel, mas ele ainda continua guardando os segredos do céu. Ele não é de Bel, ele é dos céus, e Deus fala com ele. 40 anos se passa dentro da Babilônia. Daniel já ocupou todas as hierarquias que existiam. Ele foi superintendente, ele foi chefe, e agora ele é presidente. Ele só foi crescendo dentro dessa Babilônia porque Deus tinha um propósito com ele. Porque precisava ter uma voz profética dentro da Babilônia. Precisava ter alguém que não se contaminava dentro da Babilônia. 40 anos se passa e um novo rei assume o trono da Babilônia. Agora não é mais Nabucodonosor. Agora quem assume é o seu filho Belsazar. E o capítulo de número 5 vai dizer que Belsazar, ao assumir o trono, ele vai dar um banquete. Ele vai dar uma festa com 1000 convidados, 1000 nobres. E quando Belsazar está dando essa festa, porque ele agora assumiu o reinado da Babilônia, o texto vai dizer que ele manda buscar os utensílios da casa do Senhor para usar na festa. Aquele mesmo utensílio que Deus permitiu Nabucodonosor levar, agora Belsazar manda trazer para usar na festa que ele está dando. Verso de número 2, do capítulo de número 5. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu pai, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres e as suas mulheres e concubinas bebessem nessas taças. Eles vão fazer agora do sagrado um profano. Eles vão profanar o sagrado. Eles vão usar os utensílios da casa de Deus na festa de Belsazar. Só que um vaso, escute isso, um vaso que é usado dentro do templo, Deus não permite ser usado na festa de Belsazar. Deus não permite um vaso que ele chamou com um propósito na casa dele ser usado na mão de Belsazar. Tem vasos que gostam daquilo que Belsazar pode dar, as promoções de ser promovido, mas tem vaso que ele só funciona aqui dentro. Tem vaso que Deus colocou a porção dele aqui dentro, e você é um vaso escolhido da casa do Senhor. Você é um utensílio precioso que Deus escolheu para uso exclusivo dele. Satanás não vai tocar e nem vai usar os vasos escolhidos que Deus escolheu para a obra. Belsazar está brincando com alguns vasos. Alguns vasos já se venderam a Belsazar, mas Deus, o dono do vaso, o dono do utensílio, vai descer na festa para adquirir, para pedir o que é dele. O que é dele, Belsazar não usa. O que é dele, o mundo não destrói. Ei, Deus não te perde para esse mundo. Deus não te perde. Deus está dizendo: você é vaso escolhido para a minha obra.
A mão de Deus vai descer na festa. E olha o verso de número 5. Mas de repente, apareceram dedos de mão humana, que começaram a escrever no reboco da parede. E Deus não vai escrever em qualquer lugar não, porque o que Deus escreve é para todo mundo ler e entender. Na parte mais iluminada do palácio real, o rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Ele está com os utensílios na mão, festejando com aquilo que não pertence a ele. Está guardado é uma coisa, mas usar é diferente. Aí a mão de Deus vai descer na festa, no lugar mais claro, e vai começar a escrever. Irmãos, imagine uma festa com 1000 pessoas, uma mão do nada aparecer e começar a escrever. Uns correriam, outros gritariam, outros zombariam, mas o rei ficou tão pálido que parou de festejar na hora. Sabe o que Deus está me impulsionando a dizer? Hoje ele desce na festa do inimigo e está fazendo ele ser paralisado na hora, porque aquilo que é uso de Deus não fica na mão do inimigo. Aquilo que é de Deus, eu já estou profetizando, a tua casa é de Deus, os teus filhos é de Deus, e não vai ficar preso na mão do inimigo. Deus vai descer para acabar com a festa. Deus vai descer para acabar com o domínio. Deus vai descer para impedir e para dizer: tem dono. Belsazar tem dono. Não é seu, é propriedade peculiar e exclusiva minha. O rei vai ficar assustado. E o verso de número 7, aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço, e será o terceiro em importância no governo do rei. Agora você imagine todos os magos, astrólogos, pessoas estudadas, porque ao lado do rei só havia pessoas inteligentes, cultas. Agora você imagina todos os astrólogos, imagine comigo a cena, todos os magos, os astrólogos lendo aquela mensagem e não entendendo nada, A festa parou. Quem estava usando os utensílios teve também que parar. E agora nada de ninguém interpretar o que está escrito na parede. Mas tem alguém na festa que sabe que existe um dentro da Babilônia que tem um espírito excelente. Tem um na Babilônia que não fala com Bel, mas fala com Deus dos céus. Tem um na Babilônia que interpreta, tem um na Babilônia que é diferente. Aí a mãe, a rainha vai chegar e vai dizer: meu filho, existe um homem no teu reino que Deus fala com ele. E eu não estou falando do Deus da Babilônia, eu estou falando do Deus dos céus. Existe um homem aqui que desde o tempo do reinado do seu pai, de Nabucodonosor, ele tem feito a diferença. Aí Belsazar olha e diz: manda chamar ele. Chama ele. Quando Daniel chega, olha a pergunta que o rei vai fazer. Verso de número 11. A mãe vai dizer: existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu precedor, que era o teu pai, verificou-se que ele era iluminado e tinha uma inteligência e sabedoria como a dos
deuses. Verso de número 12. Verificou-se que o homem Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Quando as coisas apertam, manda chamar o crente da rua. Quando o demônio se manifesta, não fala com você, faz pouco caso do Deus que você serve. Mas quando as coisas ficam lá na casa sem controle, manda chamar crente da rua. Manda chamar, mas manda chamar pelo nome. Qual é o nome dele? Daniel. Ele não é Beltesazar, ele é Daniel. E Daniel é Deus, é o meu juiz, é Deus quem me defende, é Deus quem fala por mim. Verso de número 13, quando Daniel chega. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse. Em algumas versões está: ainda é o mesmo Daniel? Você ainda é o mesmo Daniel? Você é o Daniel que trouxeram o exilado de Jerusalém? Sabe o que o rei está dizendo? Você ainda é o mesmo Daniel que ora? Você ainda é o mesmo Daniel que jejua? Você ainda é o mesmo Daniel que adora? Porque os anos se passaram, mas a essência que você carrega não pode mudar, só tem que melhorar. Você só precisa melhorar o que já existe dentro de você. A Babilônia vai mandar te chamar, e a pergunta é: ainda é a mesma mulher de oração? Ainda é o mesmo homem de renúncia? Ainda é o mesmo que adora a Deus? Aí ele vai dizer: ainda sou o mesmo Daniel, porque a Babilônia não roubou a adoração que eu tenho ao meu Deus. Daniel não responde, mas Daniel faz. Para de se justificar quem você é e começa a fazer o que Deus te chamou para fazer dentro dessa Babilônia. Faça mais e fale menos. Verso de número 25. Está a inscrição que foi feita, o que foi escrito na parede. Essa é a inscrição: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Quando Daniel viu a escrita, o Espírito do Senhor trouxe a ele a interpretação. E ele disse: Deus contou o teu reinado e hoje é o teu fim. Acaba hoje. Daniel é o mesmo porque ele não tem medo de falar a verdade, independente de quem está ouvindo. Ele está diante do rei da Babilônia, mas ele está ali para um propósito: mostrar quem é o Deus que manda. Não é Nabucodonosor, não é Beltesazar, mas é o Deus da glória, é o rei de Israel, é o Deus poderoso. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mene, Deus contou os teus dias e o teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, quer dizer, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Olha o significado. Teu reino foi contado, você foi achado em falta, pesado na balança, e o teu reino acaba hoje. Eu imagino quem está na festa indo embora de mansinho. Porque dizendo: não fui eu que provoquei, a conta é toda em Beltesazar. Pois Deus está indo de encontro a quem provocou. E está dando uma ordem: libera, solta o que é dela, solta o que é dele. Porque ele vai levar de volta para Jerusalém, vai entrar de volta por essas portas, vai ter reconciliação, vai ter volta, diz o Senhor, vai ter restauração, porque a Babilônia não vai ficar com posse daquilo que é seu, aquilo que é de Jerusalém vai voltar para Jerusalém. Ô irmão, levante a mão, porque se tiver alguém preso nessa Babilônia, um ente querido, um filho, um esposo, está recebendo a ordem agora: libera, solta, porque vai voltar para o lugar de culto, vai voltar para Jerusalém.
Olha para o seu irmão e diga: quem da tua casa está ainda na Babilônia, está com os dias contados para voltar para Jerusalém. Vai voltar para Jerusalém. Verso de número 30. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônicos, foi morto. Os anos tinham se passado, mas a unção de Daniel ainda era a mesma. Os anos se passaram e eu pergunto: a unção sobre a tua vida ainda é a mesma? Ou enfraqueceu, esmureceu, está apagada? Só que hoje é noite de Deus renovar a unção que está sobre a tua vida. Hoje é noite de quem não fala em línguas falar. Hoje é noite de Deus te dar variedades de línguas. Hoje é noite de Deus ressuscitar a tua vida espiritual. Hoje é noite de Deus renovar a unção sobre a tua vida. Os anos se passaram, mas Daniel continua com a mesma unção, com a mesma sede de ser o melhor na presença do Senhor. Ele ainda é o mesmo que ora, ele ainda é o mesmo que adora, e dependente da pressão da Babilônia, não se curve diante as propostas, mas permaneça firme diante do propósito. E qual é o propósito? Se manter o mesmo dentro dessa Babilônia. A pressão vai vir, mas permaneça o mesmo, porque hoje Deus vai renovar a unção sobre a tua vida. Só quem acredita se coloque sobre os pés. Coloque a mão sobre o teu coração. Feche os teus olhos. Se ligue no trono da graça. Se ligue agora. Esquece tudo que você deixou em casa. Esquece tudo que te aflige. Nesse momento você vai pedir para Deus